Para ilustrar, eu gostaria de dizer que existem várias maneiras da gente classificar os grupos humanos, né? Uma delas é através da língua. E a gente não tem uma única língua guarani, a gente tem várias línguas. Então, a língua que os Kaiowá falam, ela é distinta da língua que os Mbuá falam. E é distinta da língua que os Guarádio da Bolívia falam, ou que os Tapietê da Argentina, ou os Nhandeva da Argentina falam. E nós temos em torno de 20 grupos que a gente poderia somar a esses 3 do Brasil, que integram esses povos falantes de línguas guarani. E, naturalmente, a sua história não é a mesma da dos povos do Mato Grosso do Sul, porque eles estão em outros países, eles estiveram em contato com outros povos indígenas, eles são resultado de outras frentes de expansão econômica dos estados nacionais, e a gente precisa considerar essas coisas quando a gente vai falar da sua história. As minhas pesquisas, elas estão em 2 focos, né? A história e a etnografia. Com a história, eu procuro, então, usar os documentos antigos, e a etnografia, tentar, então, falar do modo de vida dos povos indígenas do passado, nesses documentos, mas também em sintonia com os povos indígenas que sobreviveram a toda esta colonização. Nós temos 11 povos indígenas em Mato Grosso do Sul. Desses 11, alguns vivem também nos países vizinhos, nos estados vizinhos, mas nós já tivemos muito mais povos aqui, né? Nós temos em Mato Grosso do Sul a segunda população indígena mais numerosa, né, que é a população Guarani no Brasil. E resultado, então, dessa pesquisa, História e Etnografia Indígena Regional, então, tem um livro que se chama Povos Indígenas em Mato Grosso do Sul, Histórias, Culturas, Transformações Sociais. Então, esse livro está sendo publicado em papel pela UFGD este ano. É um livro grande, de quase 1000 páginas, né, com muitas fotografias, muitos desenhos, e desde a parte histórica, pré-histórica, e até hoje, né, inclusive os indígenas falando de si mesmos, né? Como docente da UFGD, eu dei continuidade a trabalhos que já vinha realizando, que eram estudos de manuscritos e também de obras publicadas no século XVII sobre a língua indígena ou na língua indígena, que é chamado Guarani, mas que na verdade são várias outras línguas também juntas, né? Então, a partir dessas obras, procuro caracterizar como foram os povos falantes de línguas guarani naquela época. E, nesse sentido, a primeira pesquisa com a qual eu obtive uma bolsa do CNPq foi, então, para trabalhar a questão do corpo, né? A questão do corpo indígena, como ele é registrado nesta obra. Resultado desse trabalho, então, foi este livro, que saiu com o nome de Decir el Cuerpo, né? História e Etnografia dos povos falantes de línguas guarani, né? Esta pesquisa levou também uns 6 anos, né? Assim, na UFGD. A pesquisa a gente encerrou, mas a fase de redação dos resultados, né, essa não se encerra, né? Então, proximamente vai sair o livro Cuerpo Social, que vai sair em Assunção, que é continuação do livro Decir el Cuerpo. A ênfase é o vocabulário político, daí no século XVII. Como é que esses europeus traduziram na língua indígena o vocabulário político da época, né? Então, é uma obra que é de umas 400 páginas, né, que vai sair, então, proximamente. Este acervo, ele é originário do trabalho do professor Protásio Langer, que é também professor de História Indígena, História da América. É um acervo que ele mesmo foi criando, né? Também acervos ou seja, um conjunto de materiais que eu fui coletando nos trabalhos de campo, mas o projeto específico que deu, assim, mais vida para este acervo é o projeto
história e etnografia indígena regional, quando a gente pensou em não só juntar documentos escritos ou documentos gravados, né, em áudio, em vídeo, mas também as próprias coisas que os indígenas estão fazendo, porque através dessas coisas eles estão querendo se mostrar aos outros. Eles estão dizendo, olha, eu faço isso, me reconhece através disso. Eu faço isto, me reconhece através disso. Então, eu acho que essa é a função também da cultura material.